Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Iniciamos agora a aula 1.5 do curso de fortalecimento do atendimento integral em saúde para crianças e adolescentes com espectro autista do estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A aula da gente hoje é em busca da inclusão social das pessoas com TEA, o cuidado entre pares como fortalecedor dos processos. Meu nome é Karen Atier, eu sou superintendente de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, sou psicóloga de formação e hoje eu vou ser facilitadora dessa aula. A aula vai ser oferecida por duas pessoas muito queridas e especiais. Uma delas é o professor Eduardo Mourão e a convidada, que é também mãe de usuário de CAPS e trabalhadora da saúde mental, Berlene Andrade de Lima. O professor Eduardo Mourão é psicólogo, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ e coordenador do projeto de pesquisa e extensão Transversões em Saúde Mental, Desinstitucionalização e Abordagens Psicossociais. Ele convidou a Berlene Andrade Lima, que é integrante do grupo de familiares parceiros do cuidado, trabalhadora de suporte entre pares e facilitadora de grupos de ajuda e suporte mútuos em CAPS e CAPSI do município do Rio de Janeiro, atendendo crianças com transtornos mentais, inclusive com TEA. As perguntas que a gente construiu para poder discutir nessa aula são: como ouvir e dialogar com as demandas familiares de cuidado e de internação? Como sensibilizar e ampliar a discussão de desinstitucionalização? Como enfrentarmos estigmas e exclusões da questão da população vulnerável, especialmente das pessoas com transtorno do espectro autista? Como ampliar o advocacy pela inclusão social de pessoas com TEA? Assim, gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo, que terá cerca de 20 a 25 minutos de exposição, e em seguida para a Berlene, que é convidada também. Muito obrigada. Então, muito boa noite, é uma satisfação estar aqui nesse curso. Espero que a gente possa trocar ideias e passar alguma das experiências que a gente tem nesses programas de suporte de pares. Eu vou compartilhar com vocês essa tela. Espera aí. Está entrando. Pronto. Eu gosto de contar essas coisas falando um pouco da história. E a gente percebe lá nos anos 70 que já existia no Brasil alguns movimentos sociais populares que trabalhavam com essa ideia de educação popular que vinha do Paulo Freire, de ouvir as pessoas que vinham da base da população, com problemas comuns, como as comunidades eclesiais de base, os projetos de saúde comunitária, as associações de bairro, os primeiros grupos femininos e feministas e o associativismo operário. Eu fui depois para a Inglaterra e fazer meu doutorado lá em 1987. E eu fiquei muito impressionado com os grupos de ajuda e suporte mútuos de usuários do sistema de saúde mental lá. Eles começaram a trabalhar na década de 70, foram inspirados nos grupos de alcoólicos anônimos, que se reúnem para discutir a questão do uso de álcool e outras drogas, mas eles transformaram esses grupos para troca de experiências. E o que é muito interessante é que tinha um ONG lá que produzia material de educação popular e defesa dos direitos, ou advocacy, que era a Mind. Quando eu cheguei em 1908, no final da década de 80, eles já tinham mais de 100 cartilhas como essa aí. Essa é de benefícios sociais para as pessoas com transtorno mental. E eles difundiam essas cartilhas pelos grupos de ajuda mútua para propiciar que eles pudessem defender seus direitos. Um grupo que eu gostei muito foi da rede de ouvidores de vozes, que são pessoas que ouvem vozes e que estavam trocando experiência de como lidar com as vozes. Eles revolucionaram
a forma de lidar com as vozes no mundo. Hoje esses grupos estão em 32 países, inclusive no Brasil. No Brasil, até o final da década de 80, o serviço predominante, inclusive para crianças, eram os grandes hospitais psiquiátricos. Aí vocês têm uma foto do Hospital de Barbacena, da década de 1970, inclusive com crianças, porque eles recebiam crianças também, né? E era isso, era colocar dentro de um pátio sem fazer nada, e essas pessoas cresciam sem nenhuma esperança, sem nenhum projeto de vida. E acabavam, inclusive, morrendo por doenças infecto-contagiosas. Em 1987, nós criamos o movimento antimanicomial no Brasil, depois veio a Constituição de 88, criamos o SUS, e uma das primeiras formas de participação foi a ideia de controle social, em que representantes da sociedade podiam participar dos conselhos de saúde no distrito, na cidade, até no Conselho Nacional de Saúde e as conferências nacionais que estabeleciam a política de Estado para a saúde. Nós fizemos a segunda Conferência Nacional em 92 e adotamos a estratégia, então, que vem do movimento antimanicomial, de substituir aqueles serviços centrados na hospitalização por serviços territoriais abertos na comunidade com participação social. Os CAPs hoje, né, os CAPSI, eles têm assembleias e têm grupos de familiares, desde o grupo de orientação de familiares até os grupos de ajuda mútua, dos quais nós vamos falar daqui a pouco. E, a partir de 92, nós também estimulamos a criação de associações de usuários e familiares, que é outra forma de a participação e de empoderamento dos familiares. Depois, no ano de 2001, veio a Lei 10.216 de reforma psiquiátrica e a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental. Foi quando, então, se criou os CAPS-I, criança e adolescente, e, a partir daí, eles se expandiram no país. E aí começam a ter novos projetos de empoderamento dos usuários e dos familiares. Um deles, que eu trouxe essa experiência para cá, foi valorizar as narrativas pessoais de vida com transtorno e TEA como estratégia de empoderamento. Esse foi um livro que nós produzimos em 2005, com histórias em que o próprio usuário conta a sua história integralmente. Essa é uma forma de reforçar a pessoa se colocar na posição de sujeito, contar em primeira pessoa a sua história. E isso vai servir depois de referência para o empoderamento de outros usuários e outros familiares. Outro projeto importante foi a gestão autônoma da medicação, em que, né, o usuário ele vai aprender a lidar com a medicação e negociar, e o familiar pode participar desse processo, de também negociar com o médico a medicação e diminuindo a medicação ou ver aqueles com efeito colateral. E aí vem o projeto de ajuda e suporte mútuo, que eu vou falar mais depois. Temos também projetos na área de emprego protegido e economia solidária, o Familiares Parceiros do Cuidado, em que os familiares se reúnem, avaliam serviços, propõem mudanças nos serviços, e os pontos de cultura, que são projetos de cultura para o pessoal da saúde mental. Vamos falar dos grupos de ajuda e suporte mútuo, então. Vocês podem ter acesso a essas publicações, né? Tem uma publicação de um grupo que é da ONU, né? Sobre grupos de ajuda mútua, está disponível, elas estão disponíveis na internet. Vocês podem colocar o nome dessa publicação lá no Google, qualquer programa de busca, que vocês vão fazer o download ou vão baixar no computador de vocês essas publicações, tá? Então, quais são os objetivos dos grupos de ajuda mútua? Eles fazem acolhimento, apoio emocional e conhecimento da importância de cada um dos participantes. Ali vocês vão estar entre iguais. E ali você conta, desabafa, né? E você vai ser acolhido na sua experiência. Outra coisa importante é o exemplo concreto daqueles que estão em estágio mais avançado de recuperação ou de convivência com o transtorno ou com o TEA. Ele desperta esperança, porque não é o profissional que vai falar, faça isso, não sei o quê, não, vai ser uma pessoa
que viveu aquilo que você vive e vai dizer: oh, o mundo não acabou, tem esperança sim, a minha história foi essa, né? E isso gera autoestima, empoderamento e autonomia crescente. Outro objetivo é oportunidade de fazer amigos e companheiros dentro e fora do grupo, quebrando a tendência ao isolamento e recriando a rede de apoio social. Então, normalmente, as pessoas que participam dos grupos, eles vão criando essas amizades e, em qualquer dificuldade, eles vão buscando apoio no outro, pedindo sugestões de como que eu faço, etc, etc. Mais objetivos, a troca de experiência de como lidar com os muitos desafios da vida com transtorno e TEA. Olha, eu aprendo, eu pessoalmente, quando participo dos grupos, particularmente com os familiares, eu aprendo muito, os familiares têm muita experiência disso, e num grupo você vai escutar muita experiência de outros familiares, com muitas ideias para você avaliar qual que seria mais adequada para o seu caso. Ali você tem também exemplos de estratégia de suporte mútuo. São atividades que são realizadas fora do grupo, em que você pode juntar com outros familiares, ou pegar o filho de um para fazer atividade de lazer, esporte, cultura, passear, sociabilidade, trabalho, moradia, etc. Né? E isso acontece entre os familiares. Eles vão se apoiando e dando suporte mútuo. Outra coisa é o grupo gera uma nova relação com os serviços e profissionais, né? Porque, em geral, muitos dos usuários que chegam no serviço vão chutando a porta, é o meu direito, não sei o quê. Você começa a aprender também que os profissionais têm limitações, que eles têm um jeito de trabalhar, e isso vai criando uma atitude mais compreensiva e de construção conjunta dentro do serviço. E o grupo gera atividades para lutar contra a discriminação, pela defesa dos direitos, por uma melhor política de saúde mental, pela participação no controle social e pelo ativismo nos movimentos sociais e também no movimento antimanicomial. Então, se a gente puder, vamos dizer, pegar isso tudo, nós podemos dizer que o grupo de ajuda mútua ele é a base de um sistema de empoderamento, porque ele ajuda no cuidado de si, ele ajuda para criar atividade de suporte mútuo, de defesa dos direitos, na luta contra a discriminação e estigma e também na participação, na militância, no ativismo, no movimento social. E as narrativas pessoais de vida são exemplos fortes que a gente aprende nessas narrativas, nessas histórias que foram contadas, para nos inspirar nessas estratégias de empoderamento. Há múltiplas estratégias de defesa dos direitos. Essa é um manual que nós produzimos, tem vários elementos de informação e também de estratégias de defesa dos direitos. É uma publicação também disponível na internet, é só botar o título lá, que vocês vão poder baixar e ver, e tem uma base jurídica muito legal, foi muito bem sistematizada, né, por pessoas que também atuam nessa área, por juristas que atuam nessa área. Como funciona o grupo? Eu só queria dizer o seguinte, hoje nós temos grupos de ajuda mútua no Rio de Janeiro, nós temos em algumas cidades de São Paulo, no Rio Grande do Sul, em 11 municípios. Nós produzimos, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, projetos nessa área lá para os imigrantes que estão chegando da Venezuela, em Roraima, e em alguns outros lugares do país, no Piauí, no Rio Grande do Norte, e em várias outras, e muito em Brasília também. Então, nós temos esse dispositivo, já foi muito experimentado, não só fora do país, mas também no Brasil, em vários locais. E, a partir dessa experiência, que nós fomos sistematizando esse funcionamento que eu vou descrever para vocês. A gente faz grupos separados para os usuários, né, no caso de adultos, jovens e adultos, e grupo de familiares, que a gente acha que é muito importante o familiar ter um lugar próprio para ele poder desabafar, e tem certos temas difíceis para os familiares que eles só vão contar depois de muita cumplicidade, né, em que eles
vão criando a confiança dentro do grupo. Tá? E de vez em quando a gente faz reunião entre os usuários e os familiares, e é muito legal, porque cada um tem uma visão própria e aí eles vão trocando, e muitas vezes os usuários ajudam os familiares a entender seus filhos, né, ou maridos, ou o contrário também. O suporte de pares, né? O grupo é facilitado por lideranças como a Berlene, que vocês vão escutar daqui a pouquinho, né? Eles são capacitados, tem uma coordenação na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, em vários locais onde são implementados, e tem uma supervisão periódica para que esses facilitadores possam trocar experiência e ir aprendendo com a sua prática. Tá? No Rio de Janeiro, pessoas como a Berlene são assalariadas da Secretaria Municipal, então, elas são trabalhadores de saúde mental. Há vários tipos de reunião, o mais comum que a gente chama de arroz com feijão, que é troca de experiências entre as pessoas. A reunião tem uma duração média de 2, 3 horas e é uma metodologia aplicável a outras situações fragilizadas da vida. No caso, pessoas ou familiares de pessoas com deficiências, outras doenças crônicas, vítimas de violência e tragédia, vivências comuns de situação estressante, como foi, né, a gente trabalhando lá em Roraima com os imigrantes, familiares de pessoas com uso prejudicial de drogas, etc. Eu queria falar um pouco dos efeitos do grupo de ajuda e suporte mútuo, né? E aí eu vou terminando, tá? O meu tempo. Primeira coisa é que o grupo desenvolve uma expressão mais livre e desabafo. Na psicologia, a gente aprende que é muito importante a gente desabafar, chorar. A gente vai guardando tudo no baú da vida da gente, do coração, lá na alma, e os grupos são esse lugar da caixinha de segredo, do desabafo, para falar dos nossos conflitos, nossas angústias, nossas ansiedades. E o grupo sempre acolhe, né? Ele tem regras importantes que são para evitar críticas, evitar, vamos dizer, julgamentos, né? Tem regras próprias para dar essa segurança, né? E gerar apoio emocional dos pares. Isso tanto para os usuários quanto para os familiares. Os grupos, a gente percebe isso, vão diminuindo o isolamento social. Tanto o transtorno como o TEA geram muito isolamento das pessoas. E tanto para os usuários do serviço quanto os familiares, vai gerando esse isolamento, né? E o grupo funciona como recriar vamos dizer, uma rede social de apoio social para essas pessoas. E, particularmente para os usuários, eles vão aprendendo umas regras básicas de convivência, que muitas vezes eles têm dificuldade eles têm muito receio dessa convivência com outras pessoas, mas eles vão aprendendo que ali é possível ter essa convivência. E novos vínculos e iniciativa de suporte mútuo. Tem muitos familiares que vão trocando com outros familiares. Ó, dá para você ficar esse final de semana com meu filho, porque eu vou precisar viajar, ou eu preciso descansar, e aí vão trocando esse suporte mútuo, por exemplo. Há um processo gradual de transformação do autoestigma. O que a gente chama de autoestigma? É aquele estigma ou discriminação que o usuário familiar ele introjeta dentro dele, porque as críticas que ele recebe da sociedade vão lá para dentro, isso dói. E aí o grupo ajuda a trabalhar esse autoestigma para gerar autoestima, que é valorização da própria experiência, né, de se reconhecer como pessoa e como sujeito. Sujeito é aquele que produz ação. E isso vai gerando maior autonomia, tanto para usuários quanto familiares. Um outro efeito que a gente sente que é o seguinte, é uma desdramatização e a melhor compreensão dos sintomas e o efeito do transtorno ou da TEA, né, em si, no caso do usuário, e nas relações pessoais, familiares e sociais. Então, os participantes dos grupos vão achar, eu achei que o meu problema era o pior do mundo, quando eu vejo aqui pessoas que são iguais a mim ou que têm problemas piores que os meus, e aí começa um processo de desdramatizar a situação.
E aí você cria um ambiente para você compreender melhor essas situações e as estratégias de lidar. E quais são os efeitos do transtorno e como lidar melhor com ele. O grupo também gera uma sabedoria para lidar com medicamentos, tanto para reconhecer a importância dos medicamentos, dos seus efeitos terapêuticos, mas também muito dos efeitos colaterais. Tem remédio que engorda, tem remédio que os usuários, por exemplo, reclamam que brocha, que faz dormir demais, etc. E esses efeitos colaterais são importantes de serem avaliados e depois renegociados, né, com o médico lá na hora da prescrição, ou redução do uso, ou da dosagem, etc. etc. O grupo também ajuda na diminuição dos sintomas. Para os usuários adultos, ele não interrompe as crises, mas diminui muito o número, a frequência e a duração das crises, né? E isso com todo o apoio das equipes dos CAPs. E, principalmente, ajuda a desenvolver estratégia de lidar e maior competência para buscar o suporte e o tratamento, né? Isso é aquilo que eu falei. Eu aprendo muito com os usuários nos grupos e aprendo muito com os familiares. E essas coisas, muitas vezes, não são contadas no grupo de orientação dos familiares lá, porque não tem muito tempo para isso. E o grupo gera essa troca de experiência. Terminando, então, alguns efeitos, né? Ou mais alguns efeitos. O grupo gera mais motivação e busca de oportunidades sociais, educacionais, culturais e de trabalho. Na medida que, então, começa a baixar a angústia, a ansiedade, o familiar lida melhor com essa problemática e ele, então, fica mais liberado para buscar essas oportunidades sociais. E aqueles que participam do grupo, nós convidamos também para dar aula na universidade, para dar aula para os profissionais. Eles vão viajar para fazer eventos, né? Para dar conferência. Eles, como a Berlene, vai ser, algumas dessas lideranças vão virar trabalhadores de suporte de pares e também co-pesquisadores. Eles vão participar de pesquisas, por exemplo, para avaliar serviços, para melhorar a qualidade dos serviços, etc. Né? Outro efeito importante é gerar maior participação no serviço, nos movimentos sociais. Eles estimulam a criação de usuários, de associações de usuários e familiares, e no próprio movimento antimanicomial, na luta contra o estigma, na defesa dos direitos e na militância social. E também estimulam a participação nos serviços, aperfeiçoando, então, o acolhimento e a escuta da demanda, tanto dos usuários quanto dos familiares pelos profissionais. Né? Alguns desses efeitos são mais imediatos, por exemplo, os familiares, logo que eles começam a participar do grupo, a Belene pode falar sobre isso, diminui muito a angústia, porque vê a esperança, diminui, né, essa ansiedade, diminui o isolamento. Mas a maior parte são no médio e longo prazo. O percurso é muito singular entre usuários e familiares. Nós temos uma frase, cada um tem seu tempo. Né? Então, de minha parte, obrigado pela atenção e nós vamos conversar sobre o assunto depois que conversarmos. A Berlene deu o recado dela. Muito obrigado. Foi 22 minutos, tá bom. Perfeito, agora é com a Berlene. Obrigada, professor. Já posso entrar, né? Uhum. Meu nome é Berlene, né? Sou trabalhadora CAPS UERJ, né? Na saúde mental e trabalho no projeto Suporte de Pares, né? São grupos de ajuda mútua com os familiares, tanto no CAPS adulto, como nos CAPSI de crianças, né, e adolescentes. Eu sou facilitadora de grupos, né, com os familiares, desde 2000 e comecei a participar em 2010, 2011 fui capacitada e já comecei a trabalhar, né? E para mim esses grupos foi muito importante, entendeu? E eu vejo porque vai tipo assim, são um grupo que acolhe, entendeu?
muda totalmente, são troca de experiências, de acolhimento daqueles familiares que chegam sofridos, né, como eu cheguei na época, e transforma a vida dos familiares, assim como na minha vida, né, mudou totalmente. Hoje eu falo que teve o antes, né, na época que eu não conhecia esses grupos, e nesse trabalho, e hoje eu tenho outra vida depois que eu conheci o grupo de suporte de pares, né, que é os grupos de ajuda mútua, e hoje eu estou transformada, e meu filho também, né? Então, é isso que a gente passa para os familiares quando nós chegamos em um CAPS, e é colocado, né? O serviço é apresentado naquele CAPS, né? Tem a coordenadora da saúde mental vai até o CAPS, nós apresentamos o serviço, né, porque ela participa, apresenta o trabalho de suporte de pares, e eu, como familiares, entro com a minha experiência e mostro para elas a minha transformação, a transformação que houve, eu participando dos grupos de ajuda mútua. E isso é muito importante, entendeu? Como o professor Pedro estava falando, né? Você, quando acontece dentro da sua casa, que acontece um familiar seu adoece com um transtorno, ou quando, como meu filho foi diferente, né? Ele tem transtorno, quando deu a primeira crise, ele era adolescente, né? Foi quando eu conheci, fui saber dos transtornos da doença mental, porque eu não entendia nada, nunca tinha acontecido na minha vida, nem na minha família, e também agora que eu vejo, né, nos CAPSI com os familiares que têm as crianças que têm um transtorno de espectro, que é dos autistas, eu estou conhecendo o sofrimento dela. É isso que eu sempre falo. O sofrimento é igual. A diferença é que a criança, né, a criança autista, ele demanda mais dos familiares. Os familiares são mais, têm mais demanda. Eles têm mais, eles falam muito da situação deles. A vida deles transformaram, como eu tenho o meu exemplo, né? A minha experiência de vida, a minha vida transformou. Meu filho já estava com 18 anos. Quando ele teve a primeira crise, imagina essas mães, eu fico pensando, né? Imagina essas mães, o sofrimento delas, né? Que começa desde pequeno, tipo assim, ela se anula, ela vai viver ali só para cuidar daquela criança, até a idade que é a adolescência, tal, até chegar adulto. O meu não, já começou, já era adolescente, né? Eu nunca tinha lidado, né, com transtorno, né, com ninguém da família com transtorno. Eu ouvia falar, mas eu nunca me preocupei, né? Eu trabalhava em outra área. Mas no momento que caiu dentro da minha casa, que eu comecei a participar desses grupos, me transformou totalmente, porque a primeira providência que eu fiz, quando eu vi meu filho naquela situação, levado, sendo internado, sempre estava internado, tendo crise, eu achei que ele não ia ter mais condição de ser uma pessoa normal, né? Como hoje, graças a Deus, ele está totalmente ativo, entendeu? E foi muito difícil durante o surto dele, porque ele não aceitava, por ele já ser adulto, ele não aceitava, ele achava que ele não era doente, que ele não tinha problema nenhum, internava, melhorava, vinha para cá, chegava aqui, não queria mais tomar a medicação, voltava a ter surto de novo, entendeu? E ele não aceitava das pessoas dizer que ele tinha um transtorno. Isso aí foi muito difícil para mim,
E eu fiquei desesperada, atordoada, e depois que eu entrei nesse projeto, né, que eu conheci os grupos de ajuda mútua, a minha vida foi transformada. Eu voltei a trabalhar, hoje eu trabalho, eu estudo, eu faço curso, né? Já fiz vários cursos na Fiocruz, né, sobre a saúde mental. Posso sair e e isso me impedia antes, que eu não tinha nada, não tinha o conhecimento da doença, não tinha conhecimento desses grupos, que eu tinha que cuidar de mim, eu já estava ficando também doente, né? Como muitas vezes ele falava, né? Durante as crises dele, ele falava para mim: mãe, a senhora está precisando de uma internação, porque eu ficava tipo assim, como a gente não conhece, a gente não sabe, eu não tinha, não participava, né, de nenhum grupo, porque não, aliás não tinha, porque o serviço não oferece, né? O CAPS na época não oferecia esse serviço. Hoje é diferente. O familiar chega, que nem agora tem a experiência agora do CAPS da Ilha. Abriu, antes dele abrir para o público, né? O serviço já foi oferecido, chegou lá, foi apresentado o trabalho de ajuda mútua, e isso, eles têm, os CAPs hoje, que tem esse trabalho, ele tem um dispositivo, né, da saúde mental. Ele já sabe quando o familiar chega contando, sofre desesperado, o tratamento é para a criança. Vocês vão ter acompanhamento, vocês vão ter reuniões de suporte de pares, entendeu? Apresenta para eles, e várias vezes eu apresento nas assembleias o trabalho, o que eu vou fazer com eles, né? As reuniões com eles, e quando inicia o serviço, o trabalho das reuniões, isso é muito importante. Eu já estou vendo diferença dentro do CAPSI aqui na ilha, com os familiares dos autistas. Já estou vendo diferença. Eles agradecer, entendeu? Poxa, eles falam com os profissionais do CAPSI: nossa, essa reunião está sendo muito importante para mim, porque o sofrimento é tão grande, tem experiência nos CAPs que eu já vi agora trabalhando com os familiares dos CAPSI, e tem mãe, você vê, tem mãe que não aceita seu filho ter aquele problema. Aí fica elogiando os outros filhos que são inteligentes, né? Como os profissionais conversaram comigo, né? Berlene, a mãe tal tá tendo esse problema, está passando por dificuldade, porque tem uma filha com 20 anos que é inteligentíssima, faz faculdade, tem um trabalho bom e tudo, e nasceu um filho agora com autismo. Isso, para ela, está sendo muito difícil para a mãe e para a criança também, né? Ela não está aceitando a criança. E é muito difícil. E nós convidamos para a reunião, ela já está começando a assistir, né? Debate algumas coisas, porque é muito difícil, né? Essa situação, mas os outros familiares ali dentro da reunião dá aquela resposta que hoje a minha filha, como tem uma mãe que fala, hoje a minha filha tem 8 anos, no início foi muito difícil, mas hoje está sendo diferente. Hoje, como tem muitas delas, né? Hoje eu já estou trabalhando, entendeu? Estou trabalhando, tenho a minha vida, minha filha, eu amo a minha filha, e isso vai passando para aquele familiar que está naquele sofrimento, num desespero, sem saber o que fazer com o seu próprio filho, porque por não ter ainda, não ter muito conhecimento, né? Como lidar. E ali dentro da reunião com os familiares, elas vão aprendendo, vão tendo a experiência, vão aprendendo como lidar, como
cuidar dela mesmo, né? Porque foi, como no meu caso, eu não me cuidava, eu só queria saber de cuidar do meu filho. Abandonei tudo, abandonei a minha vida, as minhas atividades, para ficar dentro de casa cuidando dele. E quando eu menos esperava, a minha experiência foi triste, né? E quando eu menos esperava, eu ficava sozinha dentro de casa e ele ia para a rua, entendeu? E isso foi muito angustiante, eu não tinha aonde comentar, conversar, falar sobre isso, né? E aquilo estava, eu estava só adoecendo, né? Pressão alta, problema de coração, e esse grupo foi assim, caiu do céu, entendeu? Foi muito importante, foi a coisa assim que até hoje eu agradeço muito, né, por ter conhecido esse projeto, né? Hoje eu tenho outra noção, eu trabalho, eu tenho a minha vida, ele também tem a vida dele. Hoje ele aceita o tratamento por eu não entender, e nem os familiares, que eram os irmãos, né? E o pai chegou a falecer logo em seguida. Ele ele só vivia surtando, só vivia sendo internado. Hoje não, ele não vive internado, ele aceita o tratamento, entendeu? Hoje eu sei como conduzir. Tipo assim, ele tem um transtorno, mas ele é um cidadão, ele tem a vida dele. Eu tomei conta da vida dele. Tudo que era dele era nas minhas mãos, porque eu achava que ele não tinha mais capacidade de dirigir a vida dele, de ter era documento, era tudo, cartão de banco, era tudo comigo, que eu achava que ele não tinha capacidade. Hoje não. Hoje depois desse projeto, eu entreguei a vida para ele, devolvi a vida dele, e hoje ele é totalmente diferente. Ele fica muito satisfeito, né, por eu ter tido essa mudança trabalhando nesse projeto com os familiares, e é isso que eu passo, né, e nessas reuniões, que é uma recuperação que em nenhum lugar você vai encontrar, porque nessas reuniões você tem liberdade de falar dos seus sentimentos, chorar, colocar tudo ali sem ter, tipo assim, porque, como elas falam, eu não tenho coragem de falar o que eu estou falando aqui para vocês com um profissional, entendeu? Muita coisa, porque como o nosso grupo, eu fala, né, que nosso grupo tem sigilo, entendeu? O que é conversado entre os familiares ali, entre nós, não sai dali, não é para ser comentado com ninguém. Então, aí eles, no início, tem muitos que têm dificuldade de falar, mas aos poucos, quando eles vão tendo a confiança, vão crescendo aquela confiança na gente como facilitadora e nos outros familiares que estão vendo ali, colocando as suas experiências, o seu sofrimento, as dificuldades, que são muitas, aqueles que ficam um pouco envergonhados de falar, quando eles começam a ver todas aquelas experiências ali no grupo, eles começam a falar, coloca tudo e coisas assim que a gente fica estarrecido, né? Tem muitos exemplos. Eu não converso isso no CAPES, com os técnicos dos CAPES, e estou colocando isso aqui, entendeu? Coisas assim que eles passam, que eles são capazes de fazer por todo o sofrimento, e aquilo ali eles são acolhidos, entendeu? E isso eu acho que é de muito valor, de muita importância, porque eu sou experiência viva, né, desse projeto, né? Desde o início que eu estou nesse projeto, estou fazendo reuniões com os familiares, e eu vejo a mudança dos familiares, entendeu? É como o professor Eduardo estava falando, há uma troca,
criam amizade. Hoje nós temos o grupo no WhatsApp, e cada CAPES tem o seu grupo, né? Com os familiares e o apoiador. A gente troca, tipo assim, tem uma demanda no eles não estão Berlene, conseguindo falta falar com o 5 pessoal do minutos. CAPES. Oi? 5 minutos, a gente combinou, Tá, tô te avisando, tá? tá, entendeu? E ali a gente troca experiência, qualquer demanda que eles não conseguem falar com o profissional do CAPES, a gente tenta entrar em contato ou dar uma direção, entendeu? Para procurar o CAPES, para resolver. E isso é muito importante. Cada grupo, né? O CAPES da Ilha tem um grupo, o CAPES do Maurício de Souza tem outro, o CAPES UEG é outro grupo, e ali tipo assim, a amizade, troca experiência, marca encontro, vamos sair, entendeu? Tipo assim, é como eles falam, nós somos uma família, e agradece por estar participando ali. A minha vida mudou, o meu filho, hoje com as experiências que eu estou participando do grupo, eu mudo também a minha o meu cuidar com aquele paciente, e a gente vê a diferença dos familiares. Quando eu chego, né, os usuários que estão presentes nos CAPs, né, eles já sabem que as mães, aquele dia da reunião, nossa, eles ficam tudo felizes. Você vê, até quando o familiar não pode participar, eles ficam tristes, chega para mim e fala assim, poxa, Berlene, minha mãe hoje não vai poder vir, ou minha mãe, ou minha tia, ou não vai poder vir porque teve um problema que ela teve que resolver, tal, porque eles ficam felizes de ver a família, a mudança da família com eles, o tratamento, por quê? Participando dessas reuniões, e isso é muito importante. E é isso que eu sinto hoje do meu filho, porque eu era uma pessoa totalmente desnorteada, entendeu? Você vê, eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida dele. Imagina você ficar podada só porque você teve uma doença, um contratempo, você ficar podada de viver. Eu não deixava que ele fizesse nada, ele não podia sair, ele não podia nada. Hoje ele vive a vida dele, ele sai, ele resolve as coisas na rua, faz tudo. Depois disso, ele começou a se cuidar melhor, entendeu? E isso é muito importante. E eu também fiquei livre, né, para poder voltei a trabalhar justamente com esse trabalho do suporte de pares. No início, a gente era bolsista, né? Mas hoje não, hoje a gente trabalha, né? Foi contratada pela prefeitura, pela Secretaria da Saúde Mental, e isso é muito importante. E os familiares, um vai contando a sua experiência, como é que fez, tal, e elas vão trazendo isso para elas e tendo experiência, saber que pode vir ter a vida. Não é porque tem um filho que é autista, um filho que tem um transtorno, que vai deixar de viver. E, no início, se você não tiver uma orientação, porque você não vai encontrar em lugar nenhum. Hoje eu faço curso, eu participei da pesquisa no IPUB, entendeu? Com as meninas da faculdade. Isso é muito importante. Hoje eu tenho a minha vida de volta e ele também, porque é isso que a gente faz como mãe, pai, quem cuida, né? O cuidador. Ele fica tão desesperado, tão ansioso, que ele acha que aquela pessoa não tem mais condições de ser quem ela era, né? E isso é totalmente engano. E esses grupos é muito importante, entendeu? Eu tenho o desejo de ver todos os CAPs, a saúde mental, os CAPs de adultos, CAPSI, ter esse trabalho,
Porque isso aí faz a diferença na vida dos familiares e na vida dos usuários também. Muito bom, muito bem. Nossa, eu estou aqui com a cabeça cheia de coisa para perguntar e para conversar com vocês. Eu vou falar um pouco do que eu senti ouvindo tanto o Eduardo quanto a Berlene, para a gente poder conversar um pouco mais e aprofundar, né? Eu achei muito importante. Essa aula podia se desdobrar em 10, assim, né? Eu acho que pelo menos. Ela é uma aula que ela tem uma intenção, né, nesse curso piloto, né, que é uma primeira versão desse curso, de ajudar os familiares e os CAPs também a entender melhor como é que eles se organizam aí para poder acolher o sofrimento das famílias e empoderar as famílias para se apropriarem do jeito que você está falando aí, né, Berlene? E aí, fiquei ouvindo aí o Eduardo fazendo esse... Primeiro eu vou comentar do Eduardo, né, desse breve histórico, né, da importância que esse movimento de escuta e da voz de quem está vivendo o problema e da diferença disso que você trouxe, né? Na Inglaterra, muito baseado numa escuta e numa troca de informação, de defesa do direito para a garantia dos benefícios sociais, que aí tem uma coisa muito ligada à escola inglesa também, dos trabalhadores e tal, que eu acho que puxa um pouco por aí, e do saber popular que a terapia comunitária tem ajudado a gente a entender como fundamental no Brasil, assim, né? Então, assim, se a gente puder combinar esses dois mundos, assim, na nossa vida hoje, talvez seja na vida hoje e no que a gente tem que enfrentar hoje, desafio no estado do Rio de Janeiro para a saúde mental integral da criança e do adolescente com TEA, talvez esse seja o melhor dos mundos. E aí essa aula traz essas duas perspectivas, né? Tanto essa do saber popular que a Berlene traz brilhantemente, como ela se desenvolveu ela se desenvolveu enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto líder de família, enquanto usuária do SUS, para poder oferecer para o seu filho uma mãe melhor. Eu estou ouvindo isso, ser mãe hoje não é brincadeira, né? Em qualquer circunstância. A gente o tempo todo está achando que está fazendo tudo errado. E aí, quando a gente encontra um grupo que tem condição de acolher, de de valorizar essa experiência, ajuda a quem está participando desse grupo, até eu te ouvindo, a ressignificar como é que a gente quando a gente está cuidando do nosso filho, e quais são os desafios que a gente tem, barreiras para enfrentar, para avançar aí no desenvolvimento. Aí me lembrei de um autor da psicologia que para mim é muito importante, que é o Winnicott, que fala de 3 etapas do desenvolvimento. Assim, eu vou falar bem rapidamente, porque eu acho que isso vai ajudar também na discussão. Ele fala que no desenvolvimento humano, né, você tem 3 momentos. O momento da dependência absoluta, da construção do início da independência, da dependência relativa e rumo à independência, que a criança, no seu desenvolvimento, ela vai construindo isso. E que a mãe, se ela for completamente boa, não existe, ela tem que ser suficientemente boa. Então, assim, estou trazendo isso porque essas são coisas que, especialmente na nossa cultura latina, Berlene, assim, a gente vive num país onde mãe é quase uma santa, né? Tem que resolver tudo, tem que fazer tudo. E aí, pensando aí na questão de como é que esses pais e mães têm que lidar, né, com uma necessidade especial e específica de desenvolvimento de crianças com TEA. E aí tem que lidar com isso, sem saber onde encontrar escuta, como ser acolhido. Muitas vezes a gente ouve dizer de um itinerário terapêutico que passa por tudo, passa por uma vontade de ou internar, ou de ficar longe, ou de ficar perto, ou de não saber o que fazer, às vezes tenta corrigir com uma forma de educar antiga, né? Vou botar de castigo, ou vou bater, ou vamos ver se isso assim. Então, tudo isso é muito cheio de sentido e significado também relacionado à nossa cultura. E aí, queria dividir com vocês um pouco assim da nossa angústia enquanto Secretaria Estadual de Saúde em relação a uma lacuna que a gente tem no estado de oferta de CAPSI, né? A gente tem 17 milhões de pessoas, um pouco mais. A gente tem 185 CAPs para cobrir as 9 regiões, desses quais 37 são CAPSI. É uma cobertura que é considerada boa, mas até chegar lá,
Como é que acontece? Então, eu estou imaginando aí que mães estão ouvindo a gente, porque tem uma demanda forte de mães para ouvir a gente nessa aula, que profissionais de CAPCI estão ouvindo a gente. Então, assim, como é que as mães podem se empoderar nesse momento, ouvindo o que a gente está falando aqui, para elas chegarem no CAPCI? Como é que a gente sugere isso para elas? E a outra coisa que eu acho que é legal da gente poder pensar é na capacitação. Vocês falaram que você fez uma capacitação. Será que todos. Aí eu também não sei hoje, né? Aí eu estou me perguntando que será que todos os CAPCI do estado do Rio de Janeiro têm essa oferta de acolhimento do cuidado entre pares? Se sim, que legal. A gente precisa olhar para isso, né? Se não, como é que a gente faz para capacitar? Que capacitação é essa? Era isso que eu queria colocar. Queria agradecer vocês. Obrigada. Bom, eu acho que o professor Eduardo que vai responder. Tá. Depois você responde também, você é capaz de responder também. Eu acho o seguinte, a nossa capacitação ela é curta, né, de 2 dias, e depois, mas a capacitação, a gente, para oferecer a capacitação, a gente requer que os serviços se interessem pelo projeto, que eles tenham a possibilidade de dar um suporte para os facilitadores, porque o problema maior, quando a gente recebe essa demanda de oferecer a capacitação, vai ser um trabalho inteiramente voluntário dos facilitadores. Esse não dura muito tempo. Então, a maior dificuldade vamos dizer, das redes de saúde mental muitas vezes eles entendem que esse projeto é importante, mas eles não têm forma de sustentar um trabalho dos trabalhadores de suporte de pares. Isso pode ser sustentado com bolsa de trabalho, nós sustentamos no Rio de Janeiro com bolsa de trabalho, pode ser feito, por exemplo, dentro de uma associação de usuários e familiares, isso pode ser feito de forma voluntária, mas aí é um trabalho interno de uma associação, isso é possível, né? Mas esses facilitadores eles vão precisar também de um apoio de supervisão para trocar essas experiências e os desafios que eles estão vendo dentro dos grupos. Então, isso é importante, né? Então, para o desenvolvimento de um programa, por exemplo, de vários municípios, a gente pode oferecer a capacitação. Mas e depois? Então, os programas municipais, a gente então requer que tenha alguma forma de apoio, não precisa ser imediato, mas que possa vir a médio prazo ter uma forma de apoio para os facilitadores para que o programa seja sustentável. Tá? Então, esse é o principal desafio. Nós já fizemos várias capacitações em que o projeto não foi para frente por conta disso. Existia o interesse do serviço, da rede municipal, mas eles não tinham como sustentar esse trabalho. Então, às vezes, o trabalho até inicia de forma voluntária, mas chega um momento que os facilitadores também cansam. Agora, nós temos, em Brasília, por exemplo, muitos dos facilitadores são voluntários, eles são ativistas de movimentos sociais. Hoje, por exemplo, o MST, os acampamentos de MST, em todos os acampamentos do Distrito Federal, você tem grupos de ajuda mútua. Existe uma ONG que contratou um dos facilitadores para fazer grupo de ajuda mútua para pessoas em situação de rua. Faz na rua mesmo. Tá? Então, fizemos em Roraima com os imigrantes, dentro dos abrigos. Né? E agora nós vamos tentar a sustentabilidade lá. No Rio Grande do Sul, tem 11 municípios. Lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, também os facilitadores e os trabalhadores de suporte de pares são parte da rede e tem forma de suporte a eles. Mas tem 11 municípios do Rio Grande do Sul que já estão expandindo. Então, o grande desafio é, numa situação de um contexto político-social e de dificuldade para a rede de saúde mental, como a gente está vendo no Brasil hoje, nem sempre o município consegue garantir essa forma de suporte a um programa desse tipo. Agora, eu gostei muito das suas observações, né? Essa lembrança do Winnicott, né? E eu queria só lembrar, eu
fiz questão de falar do Paulo Freire lá na década de 70, porque nós temos essa semente do trabalho de valorização da cultura popular e, no início, quando a gente começou a reforma psiquiátrica no Brasil, a gente ofereceu serviço de saúde mental lá no bairro popular, mas reproduzindo o dispositivo da terapia que a gente faz com classe média. E não deu certo, porque o profissional estava acostumado a reproduzir o consultório particular que ele tem com classe média, lá no bairro popular, ele enchia a agenda dele com 16, 17 pacientes e acabava, não escuta mais. Então, a terapia comunitária, os grupos operativos e agora os grupos de ajuda mútua são dispositivos que podem ser acoplados na atenção básica, na rede do SUS, tá? E nós podemos desenvolver esse trabalho dentro do SUS, junto com a atenção básica e junto com a rede de saúde mental. Então, e para isso nós vamos ter que aprender, né? E a gente trabalha isso, valorizar a cultura popular, valorizar as estratégias que os familiares e os usuários vão cultivando no dia a dia, e a gente tem que aprender com eles também. Então, isso nós aprendemos com Paulo Freire e aprendemos com o movimento dos usuários familiares internacional. Então, e no Brasil nós temos essa cultura, né, com a igreja, com as comunidades de base da igreja, como valorizar essa experiência da população e produzir serviços que estejam coerentes com a cultura popular. Isso foi um desafio para a saúde mental, e até hoje, porque muitos dos profissionais de saúde mental são formados para trabalhar nos consultórios particulares e não têm essa formação dentro vamos dizer, da sua formação profissional na universidade. Então, é um grande desafio. Mas, onde tiver apoio, por exemplo, eu vou fazer essa capacitação. No Brasil, nós vamos começar agora, vamos voltar lá em Roraima, vamos em São Paulo, estamos fazendo também para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós estamos ampliando também os grupos de pessoas que podem acolher um programa, podem se beneficiar com esse programa. Berlene, você quer comentar alguma coisa? Não, tipo assim, o serviço tem que, como o senhor Eduardo está falando, né, para trabalhar, para a gente fazer esses grupos nos CAPs, o serviço tem que apoiar, né, a prefeitura, né, porque já que os CAPs são serviços, né, que a prefeitura que tipo financia, né? E isso é muito importante, porque no início do projeto, né, professor Eduardo, nós começamos como bolsista. O professor Eduardo correu atrás tudo. Comecei em 2011, primeiro grupo, quando foi como bolsista, dava muito problema, tal, mas nós continuamos. Teve um ano que teve problema, né, velho? A gente é tremoso. Tudo, teve problema, mas a gente chamava ele como coordenador do projeto, ele, doutora Rosário, né, que hoje não está mais entre a gente, chamava e a turma falava com a gente e nós falamos, não, nós vamos continuar, mesmo sem ele estar pagando, né, professor Eduardo? E a gente continuava as reuniões, entendeu? Independente, sei que era muito difícil, né? Que a gente dependia, precisava de ajuda para transporte, isso e aquilo, mas aí a gente continuava o projeto. Quando foi até 2016, eu comecei, estava com 5 anos, era 6 já, que eu já tinha feito em 2016, foi quando nós tivemos assinado a CLT, né? Aí teve o CAPES ali, teve que contratar nós, né, pelo serviço, né? Mas eu já tinha experiência de 3 anos atrás correndo em vários CAPES, não era só um, não. Nenhum, nem dois, era vários CAPES, onde tinha serviço, e o professor Eduardo ia lá e ele apresentava o projeto, e nós estávamos lá, né? E foi muito gratificante, entendeu? E hoje, né,
tá difícil, né? A prefeitura tá, mas se o serviço a apoiar isso não é nem o CAPES, leva o projeto do CAPES, a diretora do CAPES aceita, né? Porque isso agora, como a gente está contratada, é um dispositivo também que faz parte da saúde mental, porque a saúde mental não é só os profissionais, é o usuário, o familiar e os profissionais, porque se não fosse os usuários, não existiria a CAPSI, né? Não tinha os técnicos lá. São muito importantes para o nosso tratamento, para o tratamento dos nossos filhos, mas tipo, é um conjunto, tem que estar todo mundo ali querendo e apoiando. Todo mês a gente tem, agora de 15 dias, né, nós temos supervisão, tanto com o professor Eduardo, que é o coordenador do projeto, como com a coordenadora da prefeitura, né, da saúde mental também, que trabalha, a nossa coordenadora, né? Tem o doutor Hugo, que dá um apoio tremendo ao trabalho aqui na Prefeitura do Rio, entendeu? E isso é muito importante. E quando quando o CAPS vai procurando saber e chama o pessoal da prefeitura, a coordenadora do projeto também, vai lá, fala sobre o projeto e nós vamos junto, ela sempre leva os familiares, usuários que também estão participando do projeto, e lá a gente passa toda a nossa experiência, entendeu? Para os trabalhadores, para aqueles trabalhadores, eles ficam encantados e querem colocar, mas é tipo assim, tem a nossa capacitação, dali o CAPES fica comprometido de tirar um apoiador para nós, né, que somos facilitadora, né? A menina aqui aqui da ilha, né, que é essa menina que eu estava falando, que teve um problema com o marido, elas fazem a capacitação também como apoiadora para elas entender do projeto, né, professor Eduardo? Porque a gente já está lá dentro, tá? A gente já fez várias capacitações, temos orientação, participamos de fórum, de várias coisas. Aí elas também entram e vão conhecer o trabalho para poder elas nos dar tipo um suporte ali dentro do CAPS. Aí elas mesmo, os técnicos do serviço, ele mesmo faz para os familiares. Quando chega de familiar desesperado, aquela confusão toda, eles mesmos falam do que o familiar, vocês vão ter uma reunião familiar e tal, conversa com o familiar, e dali já vai trabalhando com os familiares. Aí a gente, como trabalhadora do suporte PAR, começa a frequentar ali aquele CAPS, porque como eu sou trabalhadora do CAPS UERJ, eu tenho que dar uma carga horária, mas dessa carga horária eu posso sair também algumas horas para ir para outro CAPS para apresentar o trabalho, para falar com os familiares, me apresentar, entendeu? E isso está sendo muito importante. Então, é por isso que eu estou no CAPS UERJ, estou no CAPSI aqui da ilha, estou no CAPSI de Maurício de Souza, e por aí vai. Mas é isso que eu falo, tem que ter, hoje, tem que ter, no caso, né, o serviço, como a prefeitura, eles têm que apoiar e ter verba também, né, para poder... No início, não, a gente meteu as caras, vamos... bolsista e meteu as caras e fomos desenvolvendo o serviço, né? E como eu falo, cara, a nossa, a doutora Rosário, que era também foi junto com o professor Eduardo, né? O professor Eduardo fizeram esse projeto muito importante, né? Na UFRJ, no serviço social, ela sempre dizia para a gente, isso aqui não esse trabalho não é terapia, mas é terapêutico.
E eu ficava pensando porque que ela sempre falava isso. Hoje eu entendo muito bem. Eu nunca precisei não é que eu seja melhor do que ninguém, claro, porque já teve grupo que os trabalhadores do CAPS, foi inclusive aqui na ilha, orientou que um familiar procurasse um psicólogo, né? Porque ela estava desnorteada e não tinha nada que fizesse ela parar, e a gente estava chegando com o serviço, foi o primeiro grupo que a gente, depois da capacitação, foi aqui na ilha. Ela chegou quando ela... Ó, você vai participar da reunião, mas você vai procurar ela tinha 2 filhos, né? Um era bipolar, a menina era bipolar, e o outro era esquizofrênico. Você vai procurar uma psicóloga. Quando ela começou, aí ela marcou na Estácio, né? Que tinha lá, pagava uma quantia pouca, né? E eles tinham um atendimento. Ela foi lá, marcou. Ela sabe quantas vezes ela foi lá? Nenhuma. Depois que ela começou a participar da nossa reunião, ela falou: Berlene, eu não preciso mais de psicóloga. Essa reunião está me dando assim, está me dando um ânimo de vida. Eu hoje sou outra pessoa. E você acredita, professor Eduardo, como o projeto não está aqui no Café Ernesto Nazaré, né? Eu encontro ela na rua, nossa, ela está muito bem. Ela, cara, eu tenho tanta saudade do nosso grupo, não sei o quê, entendeu? Está muito bem, ela e os 2 filhos dela. Mas, olha, nós vamos ter que dar um tempinho agora para a Karen, que ela vai ter que ir indo. Eu acho que assim, essa aula, como eu já falei, podia se desdobrar em várias. É muito bom ouvir vocês. A gente vai criou, através desse curso, também um espaço de diálogo com os alunos e em seguida vão ter rodas de conversa. E aí, muito provavelmente, vão pedir para vocês virem para a roda de conversa para trazer um pouco mais dessa experiência, que vai durar no próximo ano. Então, queria agradecer imensamente. Eu acho que o fato de ser terapêutico, esse grupo, é a melhor coisa que a gente pode ouvir aqui, porque ser terapia é só uma oferta, ela tem que ser de verdade sentida, né? Senão não faz diferença. E aí, acho que a sua experiência traz aí a possibilidade de outras mães ouvirem que existem espaços que são acolhedores e que podem ajudar na compreensão do que é ser mãe numa situação que precisa de ajuda para se entender no mundo, e uma ajuda que inclui e que ajuda o filho a se desenvolver, né? De acordo com a necessidade e com a possibilidade também. Aí queria agradecer muito, não sei se o Eduardo quer colocar mais alguma coisa. Eu só queria dizer o seguinte, nós temos também um vídeo de 30 minutos que fala da experiência da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro sobre esse projeto, que fica à disposição de vocês também, que está disponível na internet. É importante. Esse material todo a gente está organizando e deixando numa abinha para os alunos poderem acessar também. E lembrar que as publicações que a gente divulgou aqui também estão disponíveis na internet, então as pessoas que queiram podem baixar nos seus computadores e lerem também. Tem a cartilha, o manual e o manual de direitos. De defesa. De direito, são 3. Tá bom, então. Isso muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada, tá, Karen? E tomar prazer, quando passar essa pandemia, a gente vai se conhecer presencialmente, eu creio, entendeu? Vamos sim. E para mim foi uma honra estar participando aqui, e qualquer coisa, né? Muito bom te ouvir. E se for o caso que precise, né, chamar e falar com o seu Eduardo, e a gente vai lá. Tá bom. Que tiver ao nosso alcance, né? Isso aí. Muito obrigada. Obrigado, viu? Gostei muito da sua conversa hoje, foi muito boa, viu? Muito bom. Obrigado, Karen, pela oportunidade. Obrigada. Tchauzão. Tchau. Tchau, fique com Deus.